Olá, tudo bem? Hoje iremos estudar uma questão de concurso da magistratura. Prova agora do TJ do Rio de Janeiro, confeccionada pela banca VUNESP, que é uma banca muito conhecida. E tem como tema os crimes contra o patrimônio. É um assunto tão importante que inclusive foi até simulado. Não posso antecipar por hora maiores detalhes para não comprometer o nosso exercício. Antes de passarmos ao enunciado, gostaria de convidá-lo a se inscrever em meu canal e ativar as notificações, para que você seja avisado dos nossos próximos lançamentos e também nossas promoções. Vamos agora ao enunciado, que diz o seguinte: João invade um museu público disposto a furtar um quadro. Durante a ação, quando já estava tirando o quadro da parede, depara-se com um vigilante. Diante da ordem imperativa para largar o quadro e temendo ser alvejado, vulnera o vigilante com um projétil de arma de fogo. O vigilante vem a óbito. E João, impressionado pelos acontecimentos, deixa a cena do crime sem carregar o quadro. De acordo com o entendimento simulado pelo Supremo Tribunal Federal, praticou-se. Vamos às alternativas. Letra A, furto qualificado tentado em concurso com homicídio qualificado consumado. Letra B, roubo próprio tentado em concurso com homicídio consumado. Letra C, roubo impróprio tentado em concurso com homicídio consumado. Letra D, latrocínio tentado. E letra E, latrocínio consumado. Então deixaremos agora, como de costume, alguns segundos para que vocês paralisem o vídeo, releiam a questão com cuidado, escolham qual é a alternativa que entendem correta, para passarmos na sequência para as explicações. Então vamos alguns segundos para vocês. E então, resposta já assinalada, refletindo sobre esse importante enunciado, que é interessante destacar para vocês. Do próprio enunciado, verificamos que o dolo inicial de João, então, é de furtar um quadro. Então, ele inicia com a intenção que ele subtrair um quadro, de furtar um quadro. Durante a ação, após ter, então, ingressado neste museu, ele é abordado pelo vigilante. Quando ele teme ser alvejado pela vigilante, efetua um disparo contra o vigilante e o vigilante vem a óbito. Então, inicia uma hipótese como furto, ele ingressa com a intenção de praticar um furto, mas acaba matando o vigilante. Diante daquela cena, ele esclarece o enunciado que ele foge sem carregar o quadro. Então nós não temos subtração. A subtração não se consuma, porque ele não leva o quadro. Essas alternativas apresentam aqui furto qualificado tentado, roubo próprio tentado, roubo impróprio tentado, e as duas possibilidades dentro do latrocínio, latrocínio tentado e latrocínio consumado. Verificamos que, apesar de constar aqui furtar na primeira linha, não se trata do crime de furto. Nós não poderíamos falar no crime de furto, principalmente pelo fato de existir uma violência contra a pessoa. Quando falamos aqui também dessas modalidades de roubo, não poderíamos pensar em roubo tentado, considerando somente que a subtração não ocorreu, que ele não levou este quadro. Então é o que a banca procurou testá-los já nas alternativas A, B e C. Como, apesar dele ter o início da conduta direcionada ao patrimônio, acaba matando o vigilante, nós temos clara uma hipótese de latrocínio. Quando nós encontramos no parágrafo 3º do artigo 158, nós temos lá uma situação importante, 157, desculpe, nós temos uma situação importante que é o latrocínio. Então, latrocínio, quando, em razão da violência, nós temos o resultado morte. Neste contexto, o aluno ficaria em dúvida entre latrocínio tentado e consumado. Ele pensaria, como a subtração foi tentada, o latrocínio é tentado. Seria essa a resposta que muitos teriam marcado. Mas tenho que esclarecer para vocês, inclusive conforme pede o enunciado, que de acordo com o entendimento simulado, nós estamos diante de uma hipótese de latrocínio consumado. Atenção, latrocínio consumado. Vamos agora nos aprofundar nessa explicação. O primeiro ponto diz respeito à própria conceituação do latrocínio. Porque quando falamos em latrocínio, muitos alunos já pensam de modo até imediato: roubo seguido de morte, roubo seguido de morte, roubo seguido de morte. E eu chamo a atenção
já há uma certa imprecisão técnica que esse pensamento guarda. Porque ao analisarmos o Código Penal, verificamos que ele diz expressamente se da violência. Se da violência. Então, teremos latrocínio quando a morte ocorre em razão da violência. E não podemos desconsiderar que o crime de latrocínio, melhor dizendo, o crime de roubo, admite 3 meios executórios. Então, o latrocínio ocorre somente quando temos o emprego, a morte em razão do emprego da violência, mas o crime de roubo admite a violência, admite a grave ameaça e também admite a chamada violência imprópria, que é a parte final do caput, onde o legislador diz que o sujeito ativo reduz a capacidade de resistência da vítima. Então, a primeira observação importante quando nos referimos ao latrocínio é essa. Então, somente se a morte ocorre em razão da violência é que teremos latrocínio, que é inclusive um crime hediondo. Agora, seguindo, nós verificamos, então, superada essa primeira questão, dentro do latrocínio, um ponto relacionado à subtração e outro ponto relacionado à morte. Surgem possibilidades. Primeiro, subtração consumada, morte consumada. Latrocínio consumado. Então, uma primeira situação, a meu ver, bem tranquila. Segunda situação, subtração tentada, morte tentada. Latrocínio tentado. A propósito, essas duas primeiras questões entendo que são bem simples. O maior problema, o maior dilema, então, surge quando nós temos a subtração tentada, atenção, subtração tentada e morte consumada. Então é neste ponto especificamente que entra a súmula 610 do STF esclarecendo, determinando, né? Então há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, esse é o ponto que nós temos que resolve a questão, que responde a questão. Mas onde que surge a confusão? Onde que surge, então, essa discussão que leva até a formulação de uma súmula? Então, parte da doutrina minoritária não concorda com esta súmula, porque entende que, como nós estamos em um crime contra o patrimônio, o verbo típico continua sendo a subtração. E se a subtração não ocorre, nós não podemos considerar o latrocínio tentado. E daí, claro, o STF adota essa posição, formula essa súmula, principalmente por uma questão de política criminal, para buscar, na sua fundamentação, valorizar a vida. Mas não esqueçam que quando nós estamos trabalhando com o latrocínio, nós estamos dentro dos crimes contra o patrimônio. É por isso que, inclusive, não vai ao julgamento, né, conforme o rito do tribunal do júri. Então, muita atenção a esta súmula e a esse ponto. E não posso deixar também de recomendar para vocês que estão se preparando para concursos na área policial, principalmente na Polícia Civil, que estudem muitas questões da VUNESP, porque a VUNESP é uma banca muito importante nesse contexto, certo? Então espero ter ajudado vocês. Alguma dúvida, uma sugestão de tema, deixe nos comentários que será um prazer ajudá-los. Um abraço! Bom, pessoal, era isso. Espero que o nosso vídeo tenha ajudado os seus estudos. Mas se você tem alguma dúvida, mande nos comentários que será um prazer ajudá-lo. Todo o meu trabalho sempre é feito com cuidado, atenção e carinho. Então se inscreva agora, curta, compartilhe, para que nossa comunidade cresça e possa ajudar o maior número de pessoas. Estamos aqui e nas principais redes sociais. É só você digitar Professor Pedro Luciano e nos seguir. É rápido, é fácil. E também no site você encontra muitos materiais que estamos produzindo para vocês. Infográficos, revisões, cursos e muito mais. É como eu sempre digo, o interesse é o maior educador. Até breve!